Quantos vieram ouvir uma palavra de Deus nessa noite? Abra sua Bíblia novamente em Lucas, capítulo de número 5. Nós iremos fazer a releitura do texto que lemos no início desse culto. Deus colocou uma palavra ao meu coração e o tema é o Evangelho e a missão de evangelizar. O Evangelho e a missão de evangelizar. Lucas 5, versículo 27, nos diz a palavra do Senhor. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos? Por que comeis e bebeis com pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Você pode dizer um amém? Meus irmãos, todos nós sabemos, e para alguns se tornará até repetitivo, mas faz parte. Desde o mês de setembro do ano passado, do ano de 2023, nós estamos comprometidos com o tema o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Todas as nossas ações enquanto igreja, inclusive dessa igreja mais fragmentada, eu me refiro aos ministérios específicos de crianças, juventude, casais, todas as nossas ações têm se voltado a essa temática. Os nossos grupos de vida, os nossos cultos, as nossas ministrações, os nossos ensinos. E pelo menos até o próximo ano, a nossa igreja continuará de forma intencional, dia após dia, falando, pregando e se aprofundando no Evangelho de Jesus Cristo. E diante dessa proposta, eu falei em minha primeira ministração no mês de fevereiro, que nós precisamos desenvolver os fundamentos necessários para que de fato nós possamos compreender com clareza pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que nós precisamos ter clareza é sobre o que é o Evangelho. Uma segunda coisa que nós precisamos ter clareza é o que esse Evangelho faz em nós. E a terceira coisa que nós precisamos entender é como o Evangelho opera por meio de nós. Em nossa primeira ministração, nós focamos nesses 2 primeiros pontos, sobre o que é o Evangelho e sobre o que o Evangelho faz em nós. E no tocante a esse primeiro tópico, a essa primeira orientação sobre o que é o Evangelho, nós falamos que o Evangelho é a boa notícia sobre o qual Jesus realizou no mundo e pelo mundo. Quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, quando nós estávamos destituídos da glória de Deus, quando só havia inimizade e desavença entre nós e o Deus Criador por causa dos nossos próprios pecados, por causa das nossas próprias escolhas, por causa da nossa própria rebeldia e independência. Foi nesse momento que Jesus veio na plenitude dos tempos e se apresentou como nosso Salvador, como nosso Redentor, como nosso Libertador. Ele veio nos livrar da escravidão e da condenação do pecado. Ele veio restaurar o mundo ao seu bem original. E Ele veio como nosso substituto, pagar uma dívida que era minha e sua. Ele veio como nosso substituto, pagar uma dívida que era nossa, e que não existia absolutamente nada que eu e você pudéssemos fazer para pagar essa dívida completamente impagável. E isso custou muito caro. Isso custou a sua própria vida pregada em um madeiro. Mas apesar de todo o seu sofrimento, apesar da sua morte dolorosa,
humilhante, terrível e trágica. Ele foi até o fim. Ele suportou todas as dores, ele suportou todos os açoites, ele suportou toda a humilhação, porque existia um sentimento que permeava a vida de Cristo, e esse sentimento era o amor. O amor incondicional que ele tem por mim e por você. É por causa desse amor que ele enfrentou a sua morte de cruz, levando sobre si todos os nossos pecados, para satisfazer assim a justiça de Deus, para que hoje nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus novamente, para que hoje eu e você pudéssemos estar reunidos nesse culto, desfrutando de uma vida alegre e abundante na presença de Deus. Esse foi um rápido resumo do que nós vimos na primeira ministração de fevereiro, mas isso nos leva e nos conduz a uma segunda pergunta: o que o Evangelho faz em nós? E a resposta é esta: que se depositarmos a nossa fé no que Cristo fez por nós, se nos arrependermos dos nossos pecados, a justiça de Cristo nos alcança, a justiça de Cristo nos é imputada, nós seremos justificados e teremos os nossos pecados perdoados, bem como seremos aceitos diante da presença do Deus Criador novamente. Quando realmente nós entendemos a profundidade e a riqueza do que é o Evangelho, e do que o Evangelho faz em nós, naturalmente, meus irmãos, nós somos encharcados de uma alegria, de um prazer e de uma liberdade muito preciosa e prazerosa, por causa de quem Jesus é, e porque Ele fez uma obra preciosa que nós jamais poderíamos fazer. Existe alegria em nossa vida, existe gozo em nossa existência, existe prazer que não depende das coisas terrenas, existe uma liberdade que ninguém pode comprar. Gente, existem muitas pessoas que estão nos quatro cantos dessa cidade, destruindo a sua vida, pecando de forma deliberada, pensando que são livres, pensando que são felizes, mas eu quero dizer que a alegria está aqui, o prazer está aqui, a liberdade está aqui, porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar aqui. Quantos desfrutam dessa alegria nessa noite? Quantos comprovam que nós somos livres e felizes na presença do Senhor? Às vezes nós precisamos parar, meus irmãos, porque nós somos tendenciosos ao esquecimento. Nós esquecemos as coisas muito rápido, e às vezes nós precisamos parar um pouco para nos lembrar de quem nós éramos. Talvez você esqueceu, talvez você não queira lembrar, mas deixa eu te lembrar: eu e você éramos pecadores, eu e você éramos miseráveis, eu e você éramos pobres, eu e você éramos desprezíveis, eu e você estávamos condenados a uma vida eterna sem Deus. Às vezes nós precisamos parar para nos lembrar do que Cristo fez por nós. Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos resgatou, Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele nos deu vida, Ele nos deu alegria, Ele nos deu nova perspectiva para a nossa existência. Às vezes nós precisamos parar para nos lembrar, inclusive de quem nós somos hoje, por causa desse amor, por causa dessa graça, por causa dessa misericórdia. Deixa eu te lembrar quem você é filho de Deus, você é filha de Deus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Quantos são gratos a Deus pelo seu favor? Quantos são gratos a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu infinito amor? Nós precisamos ser gratos, meus irmãos, porque hoje nós temos vida por causa dele, por meio dele. Devemos ser gratos, devemos nos alegrar por todos os benefícios que esse Evangelho nos proporciona. Porém, nós precisamos ter muito cuidado. Eu chamo a sua atenção nesse momento. Nós precisamos ter cuidado, porque o ensino bíblico deixa claro que por causa da nossa natureza pecaminosa, nós podemos distorcer para fins egoístas até mesmo os benefícios do Evangelho em nossas vidas. Não existe aspecto em que isso seja mais evidente
do que a nossa tendência de fazer com que o Evangelho seja apenas uma realidade pessoal, personalista. E eu lhe darei um exemplo para que isso se torne mais claro em sua mente, para que essa frase e que essa construção não seja apenas uma abstração em sua mente, para que você não fique divagando em uma frase muito subjetiva. Eu quero trazer à tona um chão de igreja, um chão de realidade nessa mensagem. Isso acontece quando nós ouvimos palavras como, por exemplo, transformação, renovação ou crescimento, e nós interpretamos esses benefícios do Evangelho simplesmente como algo que toca apenas a nossa esfera pessoal e interna enquanto indivíduos. É comum ouvirmos, por exemplo, os crentes em nossas igrejas, em nossas conversas, dizendo a minha transformação, o meu crescimento, a renovação do meu coração por meio do Evangelho. E essas frases não estão erradas, gente, porque o Evangelho de fato em um primeiro momento é pessoal. Porque o Evangelho primeiro nos toca de forma individualizada, transformando o nosso coração e a nossa mente. O estranho, o que não é coerente, e o que chama a minha atenção é que às vezes a vida dessas pessoas que se dizem transformadas, renovadas pelo Evangelho, é marcada pelo individualismo. Às vezes a vida dessas pessoas que dizem abertamente, aos quatro cantos, a minha transformação, o meu crescimento, a minha renovação. Às vezes a vida dessas pessoas é marcada pelo egoísmo. A vida de muitas dessas pessoas é marcada pela falta de compromisso com o próximo. Às vezes até possuímos a consciência de que nós somos amados incondicionalmente por Deus. Às vezes nós até possuímos a consciência de que o Evangelho nos alcançou, nos transformou, nos salvou, nos libertou, nos deu uma nova vida. Mas por causa da nossa tendência pecaminosa, somos tendenciosos ao comodismo. Mas por causa da nossa tendência pecaminosa, inerente e natural ao ser humano, nós somos voltados ao egoísmo. Somos tendenciosos a não possuirmos nenhum compromisso com a manifestação e a proclamação desse Evangelho que nós falamos, que nos transformou, que nos modificou, que nos deu uma nova perspectiva. Muitas vezes nos alegramos pelo que Deus fez por nós, enquanto seguimos e vivemos de forma medíocre, mediana, sem nenhuma relevância. Às vezes nos alegramos pelo que Deus fez por nós, enquanto vivemos na inércia, no comodismo, no egoísmo. Às vezes nos alegramos pelo que Deus fez por nós em nossas vidas, mas não temos nenhum compromisso e comprometimento com a ordem que o próprio Cristo nos deixou, de continuarmos a missão de propagar o Evangelho na terra. Mas eu trago uma palavra de Deus para você nessa noite. E como foi pesada essa palavra, e como foi custosa essa palavra, e como foi dolorosa essa palavra, mas eu trago uma palavra de Deus para você nessa noite. O Evangelho de Jesus Cristo não te transformou para você viver na inércia. O Evangelho de Jesus Cristo não te transformou para você viver no comodismo. O Evangelho de Jesus Cristo não te transformou para você ser só mais um egoísta no mundo. O Evangelho te transformou para você ter compromisso com o Evangelho. O Evangelho nos transformou para sermos agentes de transformação. O Evangelho nos transformou para sermos embaixadores do reino de Deus na terra. O Evangelho não só opera em nós, o Evangelho deve também operar por meio de nós. Eu vou repetir isso. O Evangelho não só opera em nós, mas o verdadeiro Evangelho, o genuíno Evangelho, ele também deve operar por meio de nós. E aqui nós chegamos à terceira pergunta que fundamenta essa mensagem, que é o foco principal desse sermão. Como o Evangelho opera por meio de nós. O Evangelho opera por meio de nós quando nós nos comprometemos com a missão de evangelizar. Evangelizar
nada mais é do que compartilhar as boas novas. Quando nós falamos de evangelização, nós falamos do ato de proclamar, nós falamos do ato de contar para as pessoas quem Jesus é e o que Jesus fez por nós. A igreja primitiva recebeu a grande missão de compartilhar a boa notícia de que Cristo morreu e ressuscitou para nos reconciliar novamente com Deus. Se nós olharmos, por exemplo, o que está descrito lá em Marcos, capítulo de número 16, versículos 15 e 16, a palavra é muito enfática. E disse-lhes: ide por todo o mundo. Para quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E essa mensagem, essa simples mensagem basilar do evangelho, ela foi proclamada por mais de 2000 anos pelos discípulos de Jesus Cristo através dos séculos. E essa simples mensagem um dia alcançou a mim, a você. E por causa dessa simples palavra, que Jesus morreu e ressuscitou por você, hoje você é livre, hoje você é transformado, hoje você é salvo, hoje você é um embaixador do reino de Deus na terra. Mas agora nós precisamos entender que a missão que se iniciou com a igreja primitiva agora recai sobre a sua vida, agora recai sobre a minha vida. E essa missão nos impulsiona para a sublime tarefa de continuarmos fazendo os discípulos de todas as nações. O evangelho que opera por meio de nós é aquele onde os discípulos de Cristo estão plenamente comprometidos com a missão de evangelizar. Além disso, nós precisamos observar pelo menos mais 2 pontos importantes no que tange a missão de evangelizar, para que assim nós possamos ter uma boa compreensão sobre esse assunto. Em primeiro lugar, a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com a igreja é que a missão de evangelizar se trata de uma ação proclamatória. A proclamação da mensagem das boas novas é a forma mais apropriada de cumprirmos a missão confiada à igreja. De forma simples, objetiva, clara, para que não reste nenhuma dúvida em sua mente, nós precisamos pregar o evangelho. Simples assim. Não existe rodopio, não existe mecanismos, não existe ferramentas, não existe parafernálias. É simples assim como eu estou falando nessa noite. A única coisa que nós precisamos é pregar o evangelho de Jesus Cristo. O próprio Cristo fez isso de forma incansável. E esse Jesus que nós servimos é o nosso maior exemplo. Em Mateus capítulo de número 9, versículo de número 35, o texto nos diz: e percorria Jesus todas as cidades, todas as aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e o que, gente? E pregando o evangelho do reino. Ao separar os 12 discípulos, Cristo os envia com uma missão e com uma ordem. Qual era a ordem, gente? Mateus capítulo 10, versículo de número 7, pregai. Pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Quando Cristo morre, quando Cristo ressuscita, antes de subir ao céu, Ele tem uma preocupação de reunir os discípulos mais uma vez e reafirmar a ordem que Ele havia dito dias antes, nos dias iniciais do seu ministério. Ele estava subindo para o Pai, mas Ele disse: vocês precisam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós poderíamos esticar um pouco mais, mas eu só preciso que você entenda isso. Nós precisamos pregar o evangelho. Eu não gosto muito disso, gente, mas olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: você precisa pregar o evangelho. A segunda coisa que eu preciso chamar a atenção da igreja é que a missão de evangelizar diz respeito a um conteúdo específico. Escute essa palavra. A missão de evangelizar diz respeito a um conteúdo específico.
Evangelizar é pregar as boas novas da salvação. As boas notícias que devemos compartilhar tratam especificamente de quem Cristo é e o que Cristo realizou por nós. Diante disso, eu preciso trazer uma verdade à tona nessa noite, e eu acredito que os irmãos vão concordar comigo. Hoje o principal problema da nossa geração não é a falta de pregação. Eu vou repetir. Essa é uma verdade que veio forte ao meu coração quando estava pensando sobre essa palavra. E eu acredito que a maioria de vocês concordam comigo. Hoje o principal problema da nossa geração não é a falta de pregação. Pelo contrário, gente. Hoje existe pregação para todos os tipos de pessoas. Hoje existe pregação de todos os gostos. Basta entrar no YouTube e você vai ver todo tipo de pregação que você imaginar. Chegou o dia, meus irmãos, chegou o lamentável dia que o apóstolo Paulo falou ao seu filho na fé Timóteo na sua segunda carta, mais precisamente no capítulo de número 4, versículo de número 3, quando Paulo disse: Timóteo, meu filho, escute essa palavra: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Hoje tem igreja para todo tipo de pessoa. Hoje tem pregação para todo tipo de pessoa, para todo tipo de gosto, para todo tipo de sentimento. Essa é a triste realidade que nós estamos vendo em nossos dias. Nós temos à nossa disposição, gente, milhares e milhares de pregações nas redes sociais, nas plataformas virtuais. Escute essa palavra: o problema não está na falta de pregações, o problema está na falta de evangelho na maioria dessas pregações. O problema não está na falta de pregações, o problema está na falta de evangelho na maioria dessas pregações. Atualmente se prega muita filosofia, atualmente se prega muito autoajuda, atualmente se prega muita psicologia, atualmente se prega até muita heresia nos púlpitos de muitas igrejas. Mas a única coisa que realmente devemos estar comprometidos é em pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Martinho Lutero certa vez disse: sempre pregamos a Cristo. Martinho Lutero, você vai pregar o que hoje? Nós sempre pregaremos a Cristo. E amanhã, Martinho Lutero, sempre pregamos a Cristo. E próxima semana, sempre pregamos a Cristo. Ele continua e diz: talvez pareça ser um tema limitado e monótono, tendente a exaurir-se em breve. E ele conclui dizendo: mas nunca chegamos ao fim do mesmo. Aleluia, aleluia. Não precisamos distorcer o evangelho com o objetivo de possuirmos igrejas superlotadas de jovens em nossos dias. Não precisamos e não devemos nos utilizarmos da pregação para entretermos telespectadores semanais de cultos que não têm o mínimo compromisso com a palavra de Deus. Não precisamos tentar impressionar os nossos ouvintes com conhecimentos adquiridos em cursos de teologia. Não precisamos impressionar os nossos ouvintes com conhecimentos adquiridos em universidades. Não precisamos proferir declarações espirituosas, sobrenaturais, conforme faziam os antigos sofistas na antiga Grécia, pensando que esses, na verdade, eram os pontos mais importantes de suas atividades intelectuais e retóricas. Não, não e não. Não precisamos de absolutamente nada disso. Pelo contrário, a exemplo dos primeiros pregadores cristãos, só devemos estar comprometidos com uma única coisa: proclamarmos com fidelidade, proclamarmos com inteireza, proclamarmos com responsabilidade e amor
a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo deixou isso bastante claro escrevendo a sua carta aos Coríntios. E eu gostaria de ler esse texto. É um texto longo, mas eu acredito que seja muito importante e necessário para você nessa noite e para mim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 17 até o versículo de número 24. Existia um problema naquela cidade, naquela igreja, e Paulo vai começar a tratar sobre isso, mas eu pulo essa parte inicial, e ele começa a dizer no versículo 17: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Aí ele começa a fazer perguntas: aonde está o sábio? Aonde está o erudito? Aonde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ele continua e diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. E para que não reste nenhuma dúvida quanto ao seu raciocínio descrito no capítulo 1, ele começa reafirmando no capítulo 2 a mesma coisa, porém de forma mais resumida. Ele diz: quando eu estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Olha que coisa linda, meus irmãos. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Repita comigo nessa noite: nós só precisamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É tudo o que nós precisamos. E talvez você esteja se perguntando: mas afinal, por que pregar o Evangelho é tão importante? Qual é a importância disso? Qual é a relevância disso? Eu vou lhe responder de uma forma muito sucinta, muito objetiva. Porque essa é a única ferramenta que nós temos de levar a salvação para aqueles que necessitam. Paulo explica isso escrevendo aos Romanos. Ele diz que nós proclamamos a palavra da fé. E esta palavra é: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Entretanto, essa fé somente chegará nos corações dos perdidos se de fato estivermos comprometidos com o Evangelho, se de fato estivermos comprometidos com a missão de evangelizar, porque a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Portanto, será que você já conseguiu compreender por que eu e você precisamos estar plenamente comprometidos com o Evangelho? Porque eu e você precisamos estar plenamente comprometidos com a missão de evangelizar? Porque a salvação dos nossos familiares, gente, porque a salvação dos nossos amigos, porque a salvação dos nossos vizinhos e de todos aqueles que nos cercam depende do compromisso de sermos portadores da mensagem transformadora que um dia alcançou a sua vida e te deu salvação. Ou você vai desfrutar dessa salvação e vai ver os seus amigos indo para o inferno. Ou você vai desfrutar desse gozo, dessa alegria, e vai ser um alheio com as pessoas que te cercam, com as pessoas da sua casa, com as pessoas que estudam com você, com os teus vizinhos. Do contrário, gente, se não tivermos um comprometimento com essa missão, restará apenas o questionamento de Paulo à igreja que estava em Roma, no capítulo de número 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Meus irmãos, eu sinto no meu coração que hoje é uma noite de aliança com o Senhor. Deus está falando com pessoas aqui nessa palavra tão simples. Ainda bem que nós não precisamos de palavra de persuasão, de sabedoria humana, de intelecto humano. Ainda bem que hoje, nesse momento, só está sendo pregado o Evangelho. Pois é nessa palavra simples, é nessa palavra basilar do Evangelho, que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Pessoas com coração endurecido, pessoas egoístas, pessoas que não querem se dispor a fazer nada pelo próximo. Mas você precisa entender, meu filho, você precisa entender, minha filha, que a partir do momento que você é tocado e transformado por esse Evangelho, a sua vida precisa viver conforme esse Evangelho. Cristo é o nosso maior exemplo. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Mas você não quer se misturar com os pecadores porque você se acha importante demais. Jesus nos amou quando estávamos caídos, quando não havia mais nenhuma esperança em nós. Pois nós devemos fazer a mesma coisa que Ele fez conosco. Ei, escute. Ele nos amou para que nós tivéssemos a capacidade de amar como Ele ama. Ele nos perdoou para que hoje nós pudéssemos ter a capacidade de perdoar como Ele perdoa. Ele teve misericórdia da sua vida para que hoje você pudesse ter a capacidade de ter misericórdia pelas pessoas que te cercam. Ei, Ele te salvou para que hoje você pudesse ser uma voz e um caminho de salvação para as pessoas que estão te cercando. E Deus está selando nessa noite compromissos com pessoas que estão entendendo a palavra que está sendo ministrada essa noite. Você vai sair da inércia, você vai sair do comodismo,
Você vai sair dessa vidinha mediana, dessa vida sem frutificação, porque Deus te chamou para ser um arauto de Deus na terra. Deus te salvou para você ser uma mensagem viva aonde você chegar. Deus te resgatou para você ser uma ponte de resgate para muitas pessoas. Quantos creem nessa palavra nessa noite? Mas não basta crer, precisa se comprometer. Não seja hipócrita. Mas se você sentir no seu coração, eu quero fazer uma pergunta para você. E eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Quantos querem se comprometer de serem agentes do reino de Deus na terra? Quantos estão dispostos a se comprometerem com a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo? Eu vou fechar até meus olhos porque eu não quero lhe ver. Mas se o seu coração está ardendo com essa palavra, se você quer fazer a diferença onde você for, levante uma de suas mãos. Jesus, o Senhor está vendo. Jesus, nós estamos aqui na tua presença. Jesus, nós queremos nos comprometer com o teu Evangelho. Jesus, nós somos transformados para sermos agentes de transformação. Aonde tiver uma mão levantada agora, Jesus, comece a operar na vida desse irmão. Comece a operar na vida desse irmão. Senhor, se não existir uma chama queimando em seu coração pela proclamação da tua palavra, do teu Evangelho, que o teu Espírito Santo comece a visitar nessa noite, Deus. Que a tua palavra, Pai, possa nos incendiar nesta noite, e que vidas possam ser alcançadas, transformadas, que vidas possam se levantar nessa noite, Deus. O Senhor está vendo as mãos levantadas. Ah, Deus, tu és um Deus de aliança. Tu és um Deus galardoador. Tu és um Deus que cumpre com a tua palavra. Aonde tiver uma mão levantada, Deus, firma um compromisso com essa vida agora. Enche o teu filho de graça. Enche o teu filho de graça. Enche o teu filho de graça, Deus. Enche o teu filho com a tua presença. Deus, coloque a tua palavra na boca deles. Ah, Deus, que eles possam ser agora nesse exato momento cheios, transbordem de graça, transbordem de amor, transbordem de misericórdia. Recebam a visitação do Espírito Santo de Deus nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Escute, com a percepção mais clara de como o Evangelho opera por meio de nós. Eu gostaria de, na reta final dessa mensagem, apenas citar algumas estratégias que nós podemos nos utilizar para compartilhar o Evangelho com as pessoas que nos cercam. Nós não teríamos tempo suficiente para explorar da maneira correta todas essas estratégias. Mesmo assim, eu as cito para que você possa entender, para que você possa compreender que pregar e compartilhar o Evangelho não é algo complicado, não é algo difícil, não é algo amedrontador como muitos pensam. Compartilhar o Evangelho deve ser algo natural, gente. Deve ser algo natural em nosso dia a dia, em nossos relacionamentos. E a minha oração é que, para a medida que eu vá citando essas estratégias, o Espírito Santo de Deus possa começar a clarear a sua mente. Que o Espírito Santo de Deus, através dessa aliança que foi feita com você nessa noite, traga à sua memória pelo menos uma pessoa em sua mente, um familiar, um amigo, um colega de classe, um vizinho, quem sabe. E a partir desse exato momento,
você se sinta envolvido e comprometido com a sublime tarefa de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo a essa pessoa. Que você possa se sentir motivado e impulsionado a compartilhar tudo aquilo que Jesus já fez na sua vida com essa pessoa. Que você esteja disponível e disposto a caminhar com essa pessoa, independente de como seja a reação dela, independente de como seja a situação que ela reaja a isso, que você possa estar amando essa pessoa, acolhendo essa pessoa como o Evangelho pede. Vamos às estratégias. Rapidamente, a primeira estratégia é a estratégia de conduzir pessoas através do relacionamento ao Evangelho. É o que nós chamamos na nossa missão, na missão Amar, como fator André. Essa primeira estratégia está fundamentada na ideia de que cada um de nós, de forma individual, pode e deve compartilhar o Evangelho com pessoas que estão no nosso ciclo de relacionamento até o encontro com Jesus. O momento e o modelo bíblico que exemplifica isso muito bem encontra-se na história de André e como ele conduziu, depois de ter um encontro com Jesus, um membro de sua família, seu irmão Simão Pedro, a também ter um encontro com Jesus. Que você, ao exemplo de André, possa assumir hoje a responsabilidade de conduzir uma pessoa até Cristo e de compartilhar a boa notícia de que o amor de Jesus alcança todos aqueles que vão ao seu encontro. Você pode ter alguma estratégia, você pode simplesmente chamar e convidar uma pessoa do seu ciclo de amizade, quem sabe pegá-la em casa e trazer para um de nossos cultos. Você pode convidar alguém, quem sabe, para ir com você no próximo encontro de GV na sua casa, ou na casa de um amigo seu. Essa é uma estratégia tão simples, mas se você fizer isso, você vai estar levando essa pessoa até um encontro com Jesus Cristo. A segunda estratégia nos revela que nós podemos conduzir o Evangelho até onde as pessoas estão. É o que nós chamamos de fator Zaqueu. Essa estratégia se baseia na história da conversão de Zaqueu e propõe como metodologia a ideia de levar o Evangelho até a casa das pessoas. Não necessariamente, propriamente o lar dessa pessoa, mas pode ser o lugar onde essa pessoa se encontra. Nós podemos correlacionar a essa estratégia muitas ações. Nós podemos, quem sabe, realizar um dos nossos GVs na casa dessa pessoa descrente. Nós podemos, quem sabe, realizar visita aos lares. Nós podemos, por exemplo, realizar visita aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, ou em qualquer outro lugar onde exista uma vida que precisa ter um encontro com Jesus. Você pode se mobilizar com alguém da sua família, você pode se mobilizar com o seu grupo de GV e vá ao encontro das pessoas que precisam de salvação. Você vai se surpreender com as coisas que você irá ver e depois você vai testemunhar. Porque aonde o Evangelho chega, coisas extraordinárias acontecem. E por fim, existe ainda uma terceira estratégia, que é conduzir um encontro especial no qual nós aproximamos as pessoas do Evangelho. É o que nós chamamos de fator Levi. E o texto que nós lemos no início dessa mensagem se refere justamente a essa estratégia. Quando Levi ele teve um encontro pessoal com Jesus, a palavra vai dizer que logo em seguida, ele teve a intenção e a alegria de convidar aquelas pessoas que faziam parte do seu contexto. A palavra vai dizer que existiam ali naquele dia muitos publicanos, ou seja, as pessoas que trabalhavam com ele, as pessoas do contexto dele. Ele teve a preocupação de convidar todas aquelas pessoas para um banquete com Jesus em sua casa. Essa terceira estratégia diz respeito a ocasiões específicas, a encontros específicos que nós criamos. E nesses encontros nós proporcionamos oportunidades de aproximação dessas pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. E é justamente isso que nós, enquanto Juventude TC,
vamos estar comprometidos em fazer a partir do próximo sábado, dia 18. Nós estaremos reunidos em um grande ajuntamento de jovens, a princípio do setorial 1 e posteriormente em todos os outros setoriais. E nesse momento nós prepararemos um momento muito especial, aonde nós convidaremos os nossos familiares, os nossos amigos e colegas que ainda não conhecem a palavra de Deus. E ali eles terão a oportunidade de ouvir as boas novas da salvação. E ali eles terão a oportunidade de ouvir o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Enquanto os músicos se aproximam para nós finalizarmos essa ministração, talvez exista um incrédulo em nosso meio que esteja se questionando: será que dia 18 nós vamos colher algum fruto? Será que vale a pena todo esse esforço? Será que vale a pena toda essa energia? Será que vale a pena mesmo eu levar alguém? Será que no dia 18 existirá transformação de vidas? Existirá algum fruto visível? Deixa eu te responder essa pergunta. Essa é uma ação que só o Espírito Santo pode realizar na vida de alguém. Infelizmente nós não temos controle sobre isso. Se eu pudesse, eu salvaria todas as pessoas. Se eu pudesse, eu transformava todas as pessoas. Mas quem sou eu? Quem somos nós? Infelizmente não temos controle sobre isso. Mas escute essa palavra. Independente do que aconteça, independente se vidas se renderão a Cristo ou não, independente se veremos frutos visíveis ou não, a única coisa que nos cabe é cumprir a missão que nos foi dada. E que missão é essa? Nós precisamos conduzir pessoas a Cristo. Nós precisamos estar comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos estar comprometidos com a missão de evangelizar. Portanto, meus irmãos, que nós possamos fazer a nossa parte com muita alegria, com muito compromisso, com muito desprendimento. Porque a parte que cabe ao Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que Ele vai fazer. A parte que cabe a Deus, a parte que cabe ao Espírito Santo de Deus, Ele é especialista em fazer. Ele quer fazer em nosso meio. Mas cabe a nós fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Crisóstomo, ele disse nos primeiros séculos que para que haja conversão é necessário que existam duas coisas. É necessário que exista uma ação humana e é necessário que exista uma ação divina. Se Deus quiser fazer e nós não quisermos, Ele não faz. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é educado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é ordeiro. Diferente dos espíritos imundos, que procuram brechas, que andam ao derredor para achar uma brecha, entrar e destruir a nossa vida. O Espírito Santo de Deus não. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Essa porta simboliza a nossa vida. Essa porta simboliza o nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Como é que o texto diz? Se alguém, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei, e ele ceará comigo. Portanto, existem dois fatores para que haja conversão. Existe o fator humano e existe o fator divino. Crisóstomo diz que
se nós levarmos a palavra, se nós fizermos tudo conforme Paulo descreveu, em Romanos capítulo de número 10, versículo 14, e as pessoas não quiserem nada com Jesus, a culpa não é nossa. Mas se você não fizer a sua parte, nós estaremos falhando com a missão que recebemos do Senhor. Não cabe a você transformar ninguém, não cabe a você salvar ninguém, mas cabe a você pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas cabe a você conduzir pessoas para ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo. Fique de pé nessa noite. Fique de pé nessa noite. Nós vamos terminar esse momento louvando a Deus com um hino. Eu vou fazer mais uma pergunta nessa noite. Quantos estão comprometidos em levar alguém e conduzir essa pessoa até a presença de Jesus? Diga amém. Quantos estão comprometidos com o Evangelho e com a missão de evangelizar? Diga amém. Vamos louvar a Deus com muita alegria nessa noite.